Shalom Adonai. Shalom Adonai. Esse vídeo aqui, ele é a 6ª aula do curso do Firmamento, mas ele também vai para o YouTube. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que fizeram comentário no vídeo anterior lá no YouTube, porque já está chegando a 6.000 comentários e isso está impulsionando o vídeo. Então, obrigado a todos os guerreiros celestiais que tiraram a espada da bainha. Mas não tira só uma vez, não. Nesse vídeo também faça. Teve pessoa que chegou a comentar 40 vezes Shalom Adonai. Eu te agradeço, filho, porque você faz o vídeo impulsionar. Você faz a mensagem chegar a um irmão que está dormindo, tá? Porque eles vão pôr na mensagem o vídeo para frente. O YouTube vai divulgando o vídeo. Então não deixa de fazer isso. Se a gente fez 6.000 agora, aqui nós somos quase 50.000 pessoas. Vamos fazer ir para 12.000 comentários. É só escrever. Tira a espada da bainha. Tem amor. Vibra com as coisas celestiais. É isso que você tem que fazer. Outra coisa que eu vi muito no comentário, pessoas perguntando por que nós não tiramos a espada. Talvez não entendeu. Foi o medo, filho. O medo foi o que paralisou nós na batalha. Nós tivemos medo. E o medo gera dúvida. E o pai não opera no medo. Então nós não tivemos coragem. Mas o seu pai, ele te ama. O Criador só olha para frente. Esquece o passado. Você tem que esquecer isso. Senão o inimigo vai usar isso para roubar sua autoestima. Você é uma pessoa especial. Seus filhos são especiais. Seu marido é especial. Seu pai, sua mãe, seus vizinhos, todos somos especiais. Nós somos forasteiros. Nós não somos daqui. E o pai vem vindo te buscar. O pai vai te abraçar. Tá? Nosso irmão Messias. Então crê no que eu estou te falando. Tá? Abre seu coração. Quebre seu coração. Entre no seu quarto. Põe a face no chão e quebre o seu coração, filho. É isso que você tem que quebrar. Você não luta contra carne e sangue. Você luta contra um mundo espiritual tenebroso. Mas o Pai vai te acordar. O Pai vai quebrar esse coração duro. E você isso vai se transformar em lágrimas de alegria. Então, se você estiver enfrentando qualquer problema, enfermidade, financeiro, uma depressão, lembre disso. O Pai vem vindo te buscar. Não tenha medo da inversão magnética. Lembra sempre do Egito. O povo hebreu estava ali colado, 10 pragas e não caiu sobre eles. Lembra disso, não tenha medo. Se cair neve, que neva. Se cair granizo, que chova granizo. Se cair plasma, que caia o plasma. Mas é o seu pai que vai te dar o teu livramento. Não é homem. É seu pai que vai pegar na sua mão e vai retirar você daqui, filho. Crê nas minhas palavras. Crê. Que é seu pai que está voltando. E ele te ama. Ele quer te abraçar. E ele vai retirar você desse mundo. Então crê nisso, tá? O arrebatamento vai acontecer. A data, ninguém sabe. Nem o filho, ninguém aqui na face da terra. Ninguém sabe o dia. É uma analogia do casamento judaico. Somente o pai sabe. Só o pai da noiva. E vai ser uma vitória tão grande. Tem um vídeo que eu vou colocar depois desse, que é sobre Apocalipse. Eu descobri algo em Apocalipse que vai fundamentar o arrebatamento. Existe um erro. Quando eu falo que as escrituras eles mexeram, tem pessoas que não gostam de que eu falo isso, mas mexeu. Você acha que eles vão entregar isso para você tudo certinho? Não vão. Pode ter certeza que não vão. O jogo é sujo. Eles jogam sujo com nós. Mas ai daquele que tirou um tio das escrituras. Meu pai do céu, tem que ser muito corajoso. Então, esse vídeo repetição vai ser um vídeo até simples. Vai te dar muito entendimento o que é repetição. Para iniciar, o que é repetição não é reencarnação, hein? Não é reencarnação. Você nasceu já 7 vezes e morreu 7 vezes e viveu a mesma vida. Por isso que tem pessoas quando tem um déjà vu, é quando ele deixa de percorrer o caminho que ele percorreu 6 vezes, porque a gente está na 7ª versão. O Messias só veio na última. Esse vídeo vai ser muito esclarecedor, vai explicar coisa que ninguém nunca explicou
e você vai ter o entendimento de tudo isso. Você vai entender por que o Simpson sabe o futuro, você vai saber o que significa o número 11, você vai saber o que é o número 11, que eles falam que é um passo à frente do Criador, você vai saber o que é o número 11. Você vai saber aquelas cartas do jogo Illuminati, como que ele sabe o futuro. Você vai saber tudo. Você vai saber quando uma pessoa, com todo o respeito, que eu respeito todas as pessoas e todas as opiniões, porque é você que vai prestar conta com o Pai. Você vai entender por que uma pessoa vai lá no centro espírita e eles sabem da sua vida. Você vai entender tudo hoje. Só se você querer não se fizer de não ter entendido. Só se for isso. Então, esse vídeo, a compreensão dele, graças ao Pai, toda a honra, todo o mérito, somente ao Pai, somente a Ele. Pois nós somos vaso, tudo nivelado, tudo igualzinho. Eu me considero trapo de imundícia. Eu não estou falando que o meu templo é trapo de imundícia. Eu estou falando que as minhas ações perante ao Criador, sempre a gente tem, por mais que você tenta tirar, tem um eguinho querendo se justificar que é bom. Aqui não tem ninguém bom na Terra, tá? Não há nenhum justo abaixo das nuvens. É isso que eu quero falar. Então creia, e esse vídeo vai ser tão explicativo, porque ele vai mostrar no firmamento e vai mostrar nas escrituras. Tá? Eu vou iniciar ele pelas escrituras, vou dar agora uma explicação do código-fonte e a gente vai entrar no assunto. E depois, no próximo vídeo, eu venho sobre o arrebatamento, uma revelação gigantesca dentro de Apocalipse, que nunca ninguém falou isso. E vocês vão ter certeza que nunca ninguém falou. A começar pelo vídeo de hoje. Repetição. Você vai entender o que eles fizeram, o que o inimigo fez. Primeiramente, você sabe que existe um acordo espiritual e tem que ser mostrado para todo mundo da Matrix. Então, nessa cena do filme Matrix, aqui o arquiteto ele vai explicar que a Matrix teve várias versões, mas ele tá falando de repetição. Eles nunca falam abertamente. Eles não vão cumprir o acordo. Isso a gente já sabe, eles nunca cumpriram nada. Então, eles fazem isso pela metade, eles jogam no ar. Então aqui ele está explicando pro Neo que existe, que ele estava aqui, ele fala que está na 6ª versão, mas nós está na 7ª, nós está na última. E você vai entender tudo. Então estou te mostrando o acordo espiritual que existe, tá? Vamos para outro assunto. Quando você vê essas letrinhas caindo, isso aqui está fazendo uma analogia de nós. Tá? Somos eles que caíram e nós também que caíram. Por isso você vê essas letrinhas caindo. No filme significa estrela. Isso são estrelas que estão caindo. Do código-fonte. Para você ter entendimento, isso aqui está caindo. Tá vendo? No filme mostra caindo as letrinhas, né? O código binário. Mas é o código-fonte. O código-fonte, tudo que está no plano material está no firmamento. Até a sua estrela está no firmamento. Quando você morre, se você for para o abrisco maior e para o abrisco menor, ela continua no firmamento. Se você morrer e for para o Sheol, ela apaga. Então, o código-fonte é tudo que está na Terra. Para você ter um entendimento, é isso aqui, ó. Se eu tiro, vamos dizer, ó, a estrela dele, a estrela do rapaz aqui é essa aqui, ó. Se eu apagar aqui, ele morre. Tá? Se ele for para o Sheol, ele apaga. Agora, se ele for para o abrisco maior, para o abrisco menor, ele continua no código-fonte, porque ele vai para novos céus, nova terra. Apocalipse 6 não fala que o firmamento vai ser enrolado igual um pergaminho? O que ele está falando? Que vai ser retirado o código-fonte para novos céus, nova terra, porque vai entrar os 1000 anos que vai restar, que é o governo milenar, vai entrar o céu vermelho. Então, o código-fonte aqui vai ser trocado pelo céu vermelho. É lindo. E o céu vermelho não tem estrela. E existe um motivo para isso. Depois eu vou fazer esse código-fonte de 1000 anos. Não tem estrela no céu vermelho, não tem sol, não tem lua. Então eu vou explicar tudo isso aí em um vídeo futuro para não ficar muito complexo. Mas é simples. As coisas do Pai é simples. Quando o Pai quer se revelar, é simples demais. Então você deu uma compreensão do que é código-fonte. Então, mais um exemplo de código-fonte para você ter entendimento do que eu estou te falando. O mundo material é montado pelo código-fonte que está no firmamento.
Vamos dizer que aqui, ó, é a estrela Sirius. O que a estrela Sirius faz? É ela que dá toda a cor na Matrix, saturação, tonalidade, tudo. Claro que existe o processo dos seus olhos, existe o processo de fazer as cores, mas no jogo é montado com a estrela Sirius, tá? Que seria isso aqui, ó. Estrela Sirius tá aqui. Então colocou para montar, igual se eu estivesse montando um jogo no mundo virtual, esse jogo que nossos filhos jogam, e o que eu ia colocar a informação dentro desse jogo para ele ter cor. Então, a estrela Sirius, ela é responsável no firmamento para fazer isso. Tanto é que em Apocalipse, o que vai acontecer? Só um minuto, pegar outra imagem. É para você ter um entendimento. Ó. A estrela Sirius, ela está alinhada com Órion, tá vendo aqui que ela prisma tudo em Órion? E aqui você tem as cordas de Órion. Você tem 3 anjos segurando o firmamento. Depois está alinhado com Aldebaran e depois também está alinhado com as freias da constelação de Touro. Aqui é a abertura do firmamento, quando vai iniciar a abertura do firmamento. Para você ter esse entendimento, a estrela Sirius, ela é a absinto de Apocalipse. Ela que é a absinto, ela que vai cair do céu. Tanto é que quando ela cai do céu, o que vai ocorrer? Você vai ter a entrada depois do céu vermelho, porque vai ser recolhido esse código-fonte. E por que ela é retirada? Porque o céu azul não vai existir mais. Você está vendo quando que você compreende o firmamento, você também compreende as escrituras. Então, quando você lê lá, absinto é a estrela Sirius. Ela que dá a cor nesse mundo todinho, saturação, tudo é ela. Então, quando ela cai, o que acontece? Por que ela vai ser retirada do código-fonte? Porque depois é céu vermelho, não vai mais existir céu azul. O céu azul ele te rouba energia, o céu azul ele é menos campo magnético, menos oxigênio, tudo é menos, tá? Ele fez isso porque está numa guerra celestial contra os anjos caídos. Tomara que você tenha compreensão do que eu estou falando, porque é muito simples. Agora eu vou entrar nas escrituras para você ter o entendimento da palavra do Criador. E depois eu volto explicando no firmamento para você ter o entendimento total. Mas eu vou pegar primeiro nas escrituras e vou explicar algo nas escrituras que a repetição está nas escrituras. Você lê nas escrituras, ó, Pedro achava que só deveria perdoar o irmão 7 vezes. Porém, o Messias aconselhou perdoar 70 vezes 7. Por que o Messias falou isso? Tanto é que nós vamos ler aqui, ó. Então Pedro aproximando-se deles, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7, o Messias lhe disse. Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Por que o Messias falou que tinha que perdoar 70 vezes 7. Qual é a razão dessa mensagem? Por que 70 vezes 7? Eu vou explicar e você vai começar a compreender a repetição dentro das escrituras. Esse vídeo vai fazer você fechar o raciocínio. O pai quer te mostrar isso. Então agora vamos para a imagem que eu vou te explicar o porquê que ele falou 70 vezes 7. Aqui é o nosso modelo. Aqui você tem o domo de quartzo. Dentro do domo de quartzo, você tem 7 dimensões. Dentro do cubo de quartzo, você tem 3 dimensões. E depois você vai ter, aqui vai totalizar 10. E você vai ter depois a 11ª, que é Kairos. Kairos ele está transformando. O que ele está fazendo? Ele está transformando o Aion, que é uma luz que vem acelerada, passa por Kairos, ele vai desacelerar a luz, e conforme ela vai chegar no Cronos, ela chega numa velocidade que dá para ser criada a matéria. Conforme vem de lá para cá, a matéria vai ficando cada vez mais densa. Consegue compreender? Tanto é que quando você tiver em dimensões, se você perder a salvação e cair no Sheol, lá você vai sentir cada vez mais, porque a luz lá vai diminuindo e você vai ter uma densidade maior. Então o sofrimento acaba sendo maior. É por isso que eu falo, busque arrependimento, busque santidade, crê no sacrifício do madeiro e o único caminho e a única porta é o Messias. A mensagem do meu canal é simples.
O que eu estou te explicando aqui são assuntos complexos do firmamento, mas você tem que compreender, porque se você compreender o que eu estou te falando, você vai entender por que o Simpson sabe o futuro, porque consulta as entidades que sabem da repetição e fala o que vai acontecer. Por isso que eles sabem. Aquela carta dos jogos Illuminati, tudo esse tipo de assunto. Você vai saber quando a pessoa vai lá no centro espírita e quem está lá sabe da vida dele, a entidade que chega lá. Por causa da repetição. Não é reencarnação, hein? Por isso que eu falo para você. Tem hora que a gente presta atenção no vídeo, porque aí você vai lá no comentário e a pessoa pergunta: é reencarnação? Não, não é reencarnação. É repetição. Você viveu a mesma vida. É como se você tivesse vivido uma. Mas eu quero que você entenda o que eles fizeram, porque eles estão morrendo. Você tem que entender que nós estamos na consumação da era. É isso que você tem que compreender. Então vamos agora que você vai entender por que o Messias falou que tem que perdoar 70 vezes 7. Eu acho que nunca ninguém te explicou isso. Ó, por que ele fala isso? Você tem o Kairos e você tem o Aion. O Kairos, eles são dimensões que estão diminuindo o tempo, a luz. Então, o que acontece? Você tem 10 dimensões. Você tem 7 dimensões aqui e 3 aqui. Então, vai totalizar 10. Vamos para outra imagem. O seu corpo é a mesma coisa. Ó. O espírito é o Aion, a alma é o Kairos e o seu corpo é Cronos. Tanto é que, ó, a luz vai aqui, a alma desacelera a luz que vem do espírito para ele poder ficar dentro do seu corpo, que é o templo, para dar densidade ao corpo. Tá? É isso que está acontecendo. Então, o que eu quero te explicar para você? Quando o Messias fala que você tem que perdoar 70 vezes 7, ele quis dizer isso. Ó. Quando você vai... Quer ver? Deixa eu pegar outra imagem. Você vai entender por que o Messias falou 70. A razão dele falar isso. Ó, da terceira dimensão, aonde você está, para ir para a quarta dimensão, você tem 7 faixas de proteção. É 7 leis. Tá? Tanto é, eu vou dar um exemplo. Pessoas que usam esse chá que não é aconselhado, ou pessoas que fazem o jejum, o que acontece? Quando você come, vamos dar o exemplo do jejum. Quando você começa a fazer o jejum, para quem faz jejum, ele começa a quebrar esses leis. Por isso que ele vai ter contato com o mundo espiritual. Agora, por que tem essas 7 faixas? Porque essas pessoas também que tomam esse chá, que não é aconselhado tomar isso aí, não faça isso na sua vida, o que acontece? Quando ele chega na primeira camada de proteção, ele começa a ver umas luzes piscando, e conforme ele vai passando por essas 7 proteção, ele vai tendo, ele vai quebrar para cair na quarta dimensão. Né? Tem pessoas que tomaram esse tipo de chá e entraram em coma. O que acontece? A alma dele ficou presa lá na quarta dimensão. Tá vendo o risco de fazer isso? Então não faça isso, hein? Eu aconselho não fazer. Então, você tem 7 leis que são 7 proteção. Se você quiser fazer isso, faça jejum, né? Faça jejum, que você vai encontrar com o Criador. E então, o que acontece? Você tem agora, deixa eu pegar outra imagem, você vai conseguir compreender o número 70. Ó, você tem 7 dimensões dentro do domo de quartzo e 3 dimensões do cubo. Então, vai dar 3 vezes 7 dá 10, né? 3 mais 7, perdão, não é vezes. 7 mais 3 dá 10. Então, você tem 10 dimensões, mas cada dimensões tem 7 leis protegendo. Então, vai dar 70. Então, o que o Messias falou? Você tem que, como que você tem que perdoar? 70 vezes 7. Por que 70 vezes 7? Ele pegou todos os leis de todas as dimensões, as 10 dimensões, você tem 7 leis, e ele falou 70. E por que 7? Porque você está incluso no domo de quartzo, que é as 7 dimensões. Aqui está fora. Tá entendendo onde que ele arrumou 70 vezes 7? Então, recapitulando, você tem 7 camadas de proteção de uma dimensão para outra. Então, como você tem 10 dimensões, você tem, vai ser 10 vezes 7. Então, o que o Messias fez? Como ele sabe como é feito o mundo espiritual, ele colocou 70 vezes 7. Então, ele colocou todas as dimensões do cubo e todas as camadas. Então, você tem que perdoar o irmão em todos os sentidos, em todas as dimensões, em todas as proteções. Como foi retirado o mundo espiritual e como foi retirado o firmamento da igreja, ela não compreende. Então, abre a sua mente.
Você é espírito e você vai para o mundo espiritual. Porque se você querer continuar nessa cegueira e não abrir seus olhos, quando você cair no mundo espiritual, você vai tomar um choque, meu amigo. Você vai tomar um choque. Presta atenção no que eu estou te falando. Tenta conhecer as coisas do Pai. A gente só pode adorar o Pai em espírito. Então foi daí que o Messias tirou 70 vezes 7. Ele colocou todas as dimensões no 70, todas as faixas, e ele colocou as 7 vezes da Matrix. Então ele fez um sacrifício único, até para as repetições, porque ele só veio na 7ª versão. O inimigo, quando ele viu que o tempo, ele não tinha tempo, ele criou tempo no firmamento. Ele criou o tempo no firmamento. Tá conseguindo entender o que eu tô te falando? Eu vou explicar isso no firmamento, porque isso tá no firmamento, amigo. Não tem como tirar da minha cabeça. Mas eu vou te dar tanto exemplo nas escrituras que você vai enxergar com olhos espirituais. Quebre o seu coração, deixa o Pai entrar no seu coração. Estamos vivendo tempos finais, estamos na consumação da era. Não pague para ver, filho. Abre seu coração, deita no seu quarto, faça oração, abre as escrituras, vê se tem sentido o que eu estou te falando, tá? Faça isso. Você vai conseguir entender, ó. Dentro do domo de quartos, você tem 7 dimensões. No cubo de quartos, você tem 3. Então, são 10 dimensões. De uma dimensão para outra, você tem 7 faixas de proteção. 10 vezes 7, 70. 70 vezes 7. Por que 7? Devido ao número de repetição e o domo de quartos ter 7 dimensões onde você está dentro. Porque as outras 3 dimensões estão no cubo de quartos. Então, quando eu tive esse AQM, eu consegui compreender dimensões, porque eu fui passando por elas. E depois eles também me explicaram tudo que eu estou te falando, tá? Então, creia. É mensagem para você se libertar da Matrix. Pega uma caneta, faça no papel, é assim que aprende. Procura para ver se tem entendimento. Vou dar um exemplo aqui por cima. Israel tinha que guardar o ano sabático, né? Descansar a terra. E durante quase 500 anos, ou 490 anos, ele não guardou. Então, 7 vezes 70, 490 anos. Tiveram que ficar 70 anos cativeiro na Babilônia. Você está vendo que é tudo perfeito as coisas do Pai? E aonde que você vai encontrar esse mesmo padrão? Ó, a chave da profecia bíblica será desvendada em 70 semanas proféticas de 7 anos. Quando você lê lá, ó, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até o Messias. O príncipe haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão em tempos angustiosos. Daniel, capítulo 9, versículo 25. Então, você vê que tem o mesmo padrão. E depois o profeta Zacarias vai falar também dos 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. É um padrão de 7. O número 7 ele é plenitude. É o número perfeito que o Criador usa. Depois, aqui no versículo, deu 69 semanas, mas vai faltar a última semana de Daniel, que é Apocalipse, né? Que completa 70. Então, é o mesmo padrão. É a mesma linha de raciocínio. Sempre tem o número 7. Quer ver outra menção que é citada aqui, ó? Por que o primeiro assassino da história, que é Caim, seria vingado 7 vezes? Ó, porque 7 vezes Caim será castigado. Mas Lameque 70 vezes 7. Olha que coisa linda. Aqui ele está falando tanto das 7 repetição, como ele está englobando todas as dimensões que eu já te expliquei lá atrás. 70 vezes 7. Gênesis capítulo 4, versículo 24. Então você vai começar a ler as escrituras, mas você vai ter compreensão tanto da repetição como do mundo espiritual como ele é. Você é um ser espiritual. Não fecha os olhos para coisas espirituais, porque a igreja ela não quer que você enxerga. Então ela tampa você o firmamento, vai falar de coisas espirituais, isso é do inimigo. Eu estou falando com base bíblica, com as escrituras na mão. Depois você vê aqui, ó, os filhos de Israel deveriam comer pão sem fermento durante 7 dias, por ocasião das solenidades pascuais. 7 dias comerei pães asmos.
Êxodo, capítulo 12, versículo 15 a 19. E vamos para mais exemplo. Outra parte nas escrituras. Naamã foi purificado da lepra após ter mergulhado 7 vezes no Rio Jordão. Por que ele tinha que mergulhar 7 vezes? Porque o pai, quando ele vai fazer uma cura, ele faz na plenitude total. E o pai tinha conhecimento da repetição. Então o que aconteceu? Ele teve que ser mergulhado 7 vezes. O pai é plenitude total. Então o que aconteceu? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 10. Depois Salomão levou 7 anos para construir a casa do Senhor. Então o número 7 nas escrituras é uma infinidade. Se você pesquisar, você vai ter o entendimento por que ele fala 7 vezes. Você tem que emergir. Tudo ele usa a repetição. Por que a repetição? Porque ele usa a plenitude. O pai, quando ele cura em todas as repetições. É fantástico isso. Tomara que as pessoas entendam, sabe? A gente está chegando numa consumação de era e as pessoas têm que entender, porque o que vem vindo, o grande engano alien, o que vem vindo é muito forte para a igreja. E a igreja não está preparada. Que tristeza. Nessa parte das escrituras, ó, o Criador lhe separou 7 pares de animais limpos e deveriam entrar na arca de Noé. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Gênesis, capítulo 7, versículo 2. Depois ele falou aqui, ó, o primeiro homem que andou com o Criador e foi transladado para o céu era o 7º, depois de Adão. E destes profetizou também Enoque, o 7º, depois de Adão, dizendo: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Judas, capítulo 1, versículo 14. Então, o primeiro que foi arrebatado se chama Enoque. Ele foi arrebatado antes do dilúvio, antes da tribulação. Aí aqui é um exemplo grande que tem nas escrituras. Enoque foi retirado e a igreja também será retirada, porque lá atrás, como foi no tempo de Noé, será no tempo da vinda do Filho do Homem. Se Enoque foi arrebatado antes do dilúvio, a igreja também será. Aí, ó, aqui já tem um pequeno exemplo, que as pessoas falam que tem que passar pela tribulação. Vamos para frente. Olha outro exemplo. 7 vezes cairá o justo e se levantará. Olha aqui, ó. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Provérbio, capítulo 24, versículo 16. Você vê como que as coisas do Pai, a repetição está em todas a escritura, de começo ao fim. Ó. Por que 7 vezes cairá o justo? Porque houve 7 repetição. Nasceu, morreu, viveu a mesma vida. Você vai entender na segunda parte do vídeo. Depois aqui, ó, a fornalha de Nabucodonosor foi aquecida 7 vezes mais. Então, Nabucodonosor se encheu de furor e mudou-se o seu aspecto, do seu semblante, contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou e ordenou que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que costumava aquecer. Daniel, capítulo 3, versículo 19. É uma infinidade de exemplos, mas vamos continuar. Vamos dar mais exemplo nas escrituras. As 7 promessas que foram feitas para Abraão. Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3. Depois você tem para Isaac, quando proferiu 7 bênçãos sobre o filho de Jacó. Então, a infinidade do número 7 é infinita nas escrituras. Tem muita coisa, entendeu? Aí você vê aqui, ó, a palavra do Criador é purificada 7 vezes na fornalha. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Tá vendo aqui? A fornalha de barro é como se fosse nós somos feitos do barro. Então, quando você lá em Salmo, capítulo 12 e versículo 6, porque quando o Pai faz uma purificação, ela tem uma plenitude única. Mas por que 7 vezes da fornalha? Por causa das 7 repetições. Foi purificada todas as dimensões,
todas as repetições. O Pai é tremendo. Tomara que você consiga ter essa compreensão espiritual. O salmista louvava ao Senhor 7 vezes ao dia. A casa da sabedoria possui 7 colunas. O leproso era declarado limpo depois de aspergido 7 vezes. Olha para você ver. E sobre aquele que há de purificar, se da lepra, espargirá 7 vezes. Então o declarará por limpo. E soltará a ave viva sobre a face do campo. Levítico capítulo 14, versículo 7. Você vê que tem que ser aspergido 7 vezes. Por quê? Repetição. No 7º ano a terra deveria descansar. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra. Um sábado ao Senhor, não semearás o teu campo, e nem poderás a tua vinha. Outro exemplo, o Criador pediu a Gideão que oferecesse em sacrifício o segundo boi de seu pai de 7 anos, para quebrar a opressão midianita de 7 anos. Depois você tem, Sansão tinha 7 tranças no cabelo. Você vai ler lá em Juízes, capítulo 16, versículo 19, e o de cima é Juízes, capítulo 6, versículo de 1 ao 25. Então você viu aí nos textos das Escrituras uma infinidade de número 7, repetição, citado nas Escrituras, e te deu compreensão, porque que às vezes fala tem que fazer a ação 7 vezes, devido à repetição que esses anjos caídos fizeram na Matrix. Só que, você sabe o que é lindo? Porque assim, o Pai, por que o Pai é tremendo? Porque o Pai, ele joga limpo, ele respeita a própria lei que ele cria. Então, isso que é maravilhoso. E por que eu estou falando isso? Porque para ele, a antiga serpente, fazer a repetição no firmamento, que vai ser explicado, no firmamento é a coisa mais linda. No firmamento você vai chorar, porque ele escreveu isso no firmamento. Só que ele escreveu de uma forma muito nítida. Você vai, a hora que eu explicar a segunda parte desse vídeo, que é a explicação da repetição no firmamento, você vai maravilhar. Quem está no curso do firmamento vai receber o vídeo hoje na íntegra, vai assistir tudo. Eu estou colocando no YouTube 2 vezes, que eu gosto de vídeo para a pessoa ter um entendimento. Então a pessoa entende como está nas escrituras, para depois entender no firmamento. Outra coisa, então qual é a parte das escrituras que deu legalidade para ele fazer essa repetição no mundo espiritual? Senão ele não conseguiria fazer. Vou te mostrar. Então foi nessa parte aqui, o ano de jubileu ocorria após 7 semanas de ano. Então vamos ler, Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Levítico, capítulo 25, versículo de 8 a 10. Então o inimigo, nesse versículo, ele encontrou base e lei espiritual para ele fazer a repetição. Eu vou explicar isso porque está no firmamento. Vai ser lindo, porque essa parte da repetição é nítida no firmamento. Quem está no curso do firmamento vai assistir o vídeo hoje na íntegra. Quem está no YouTube, eu só vou colocar essa aula e a segunda parte daqui 2 dias. Então assiste a primeira parte e depois você vai assistir como que foi feito isso no firmamento e o que o Messias fez na crucificação. Eu só quero passar o lado das dimensões, o lado espiritual e o lado do firmamento. Você pega as escrituras e junta tudo. Eu não quero provar nada para ninguém. Consegue entender? Eu só quero que você tenha algo para você colocar junto com os seus estudos. Nós somos guerreiros celestiais. A gente precisa retornar à casa do Pai. Parábola do filho pródigo. Lê a parábola do filho pródigo. Ele não tem que retornar para a casa do Pai. Nós somos aquele filho que saiu para gastar a herança. É o Pai do céu, gente. Acorda. O Pai te ama, esqueça. Esse negócio que nós não levantamos a espada por medo, isso é passado para o Pai. Ele vem vindo te abraçar agora. É o que eu sempre falo, não tenha medo de inversão. Eu vou falar de inversão para você saber do assunto. O céu ficou vermelho? Que fique vermelho. Caiu granizo? Que caia granizo. Caiu neve? Que caia neve. É o Pai no comando, filho. Pode cair uma chuva de plasma, não cai um plasma em você, filho. Crê no que eu tô te falando, sabe? Crê.
E se você estiver passando por qualquer opressão espiritual, problema financeiro, depressão, enfermidade, põe a face no chão e conversa com seu pai, quebra seu coração, tá? E uma coisa eu peço, se anime com coisas do céu, sabe? Se eu peço os comentários aqui é para impulsionar vídeo, porque se impulsiona vídeo, a gente vai acordar a pessoa. O tempo é muito curto, faça isso. Teve gente que mandou 40 comentários. Teve um moço aí que escreveu Shalom Adonai 40 vezes. É isso que impulsiona o vídeo. Levanta a espada. Tem pessoa que não tem essa alegria. Cada vez que você escrever um comentário, é uma espadada que você está dando no inimigo. Então faça isso, tá? Eu não estou atrás de YouTube. Tudo que é arrecadado em curso e negócio, tudo retorna para criança, família desagregada, que tem pais viciados, que a criança às vezes vai ser despejada. Eu levanto condições financeiras para pagar aluguel de eu distribuo cesta básica. É o que eu faço. Então faça isso, tá? Faça isso que eu estou te pedindo. Escreve nesses comentários. Cada comentário que você colocar nesse vídeo é uma espadada no inimigo. Vamos junto. Dessa vez você tem que retirar. E agradeço a todos que colocaram. Desde que colocou um e teve uns que colocou 40. Ele colocou Shalom Adonai e enviou. Depois de Shalom Adonai enviou. Você vai gastar o quê? 3, 4 minutos. E o vídeo já está chegando a 30 mil com 6 mil comentários. Isso é levantar a espada pela segunda vez, né? Vamos levantar o que nós não fizemos na primeira. Vamos levantar essa, você vai deixar... Nossa, que mensagem linda. Se você desagradou, beleza. Ó, isso aqui filtrei, não gostei. É assim que tem que ser. Mas a mensagem do meu canal é santidade, arrependimento e crer no sacrifício do madeiro. Aqui a gente estuda astronomia bíblica, a gente não é cabala, não é nova era e também não é astrologia. É astronomia bíblica, tá? É isso que o pai quer te mostrar. Então, se você tiver um conhecimento, hoje você olha para Órion, você sabe que lá tem 3 anjos segurando as cordas de Órion. Tem anjos segurando as Pleiades. 7 anjos seguram os laços da Pleiade. E assim vai. Você começa a ter noção de firmeza. Polaris, ela está caminhando para a porta. Então ninguém te engana mais. Então, como que esse povo sabe, os Simpsons sabem? Repetição. Sabe cada repetição. Vai lá, consulta as entidades e as entidades falam. As cartas do jogo Illuminati, como que sabe o futuro? A repetição, filho. É repetição, não é reencarnação, hein? Porque tem gente que pergunta, eu nasci de novo, eu vivi outra vida. Não, você viveu a mesma vida. É uma vida só. Tá? É isso aí. Então vamos... E quando você tem déjà vu, é que você caminhou 6 vezes um caminho e às vezes você não percorre aquele caminho. Você vai para outro caminho. Então você está olhando para o caminho que você caminhou 6 vezes. Isso que é o déjà vu. Então quem está lá no curso do firmamento vai receber o curso na íntegra hoje. Vai assistir a primeira parte e a segunda. E aqui no YouTube a segunda parte vem depois, tá? Então é isso que eu estou fazendo. Crê, hein? Crê. O Messias é o único caminho. Ele é a porta. Não tem outro. Busque o Pai independente de qualquer coisa. E não fica, como que eu posso falar? Escarnecendo do irmão. Não faça isso. Isso não é do Criador. O Pai não se assenta na mesa dos escarnecedores. Tenha sempre isso em mente, hein? Shalom Adonai.